Shalom, shalom, geração do avivamento. Bom dia para todos vocês. Um dia poderoso, um dia sobrenatural, um dia maravilhoso. Aleluia, glória a Deus. Sejam todos bem-vindos para mais um devocional das 4h12 da manhã. Toda honra, glória, poder e majestade ao Senhor Jesus. Aumenta a expectativa do seu coração. Amém? Glória a Jesus. Toda honra, toda glória ao Cordeiro de Deus. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Toda honra e glória ao Senhor Jesus. Shalom, 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 shalom. Aleluia. Glória a Jesus. Sejam todos bem-vindos. Já vai abrindo comigo em Números capítulo 25. Aleluia. Glória a Deus. Como que está a expectativa do seu coração? Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Gente, essas orações, dessa campanha tá poderosa. Imagina, depois nós vamos dar continuidade, Terminou essa campanha, nós vamos continuar de forma ininterrupta, sem parar. Aleluia, glória a Deus. Vai ser poderoso demais. Toda honra e toda glória ao Senhor. Sejam todos bem-vindos, amém? Toda honra e toda glória ao Senhor Jesus. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. Hoje é Números 25. Amém? Aleluia. Como que está a expectativa do seu coração? Ei, gente. Deus já está movendo. Deus já está fazendo. Deus já está fazendo aí. A gente já tem escutado relatos, de espelhos quebrando, porque a gente quando começa a orar, por libertação, porque dentro dessas 24 horas tem tudo, O Espírito Santo nos condiciona a orar por várias coisas e já tem muitas coisas acontecendo, muitos testemunhos, amém? Então, se você tem um testemunho de algo que está acontecendo na tua casa, certo? Você manda pra gente, manda aqui nos direct, minha equipe vai pegar, a gente quer repostar, porque tá sendo lindo o que o Senhor tá fazendo, lindo, 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 lindo. E gente, deixa essa oração ligada, deixa a oração ligada dentro da tua casa. Essa é uma campanha de justiça. Deus, nós estamos fazendo uma campanha no tribunal de Deus, nós não vamos sair do tribunal de Deus, nós estamos 50 dias dentro do tribunal de Deus, falando, Deus, a gente vai permanecer aqui, a gente precisa de justiça, a gente precisa que o Senhor faça, a gente precisa da sua intervenção, amém? Glória a Deus, aleluia, bendito é o nome do Senhor, toda honra e toda glória ao Cordeiro de Deus, aleluia. Já acharam aí? Números 25, vamos orar para nós começarmos? Feche os teus olhos. Querido Deus e Pai, Todo-Poderoso, na autoridade do nome de Jesus, eu quero te glorificar, Pai, eu quero te enaltecer. Oh, Senhor Deus, o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre. Obrigada, Jesus, por mais uma madrugada. Obrigada, Jesus, por mais um devocional. Obrigada, Jesus, por cada intercessor que está agora orando, Pai, por aqueles que ainda vão orar. Pai, eu quero te bendizer, Senhor Deus, e te adorar por ter tocado no coração de todos esses homens e mulheres que oram, Senhor Deus, e clamam, Pai, para que o Senhor possa intervir. Pai, nós te amamos, nós te adoramos, nós nos rendemos a Ti. Obrigada, Jesus, por tudo que o Senhor é e por tudo que o Senhor está fazendo. Toda honra e glória ao Senhor. Abençoe cada vida, cada casa, cada família. Abençoe todos aqueles que estão aqui hoje nessa madrugada. Toda honra, glória, poder e majestade ao Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus. Amém? Abram comigo em Números 25, nós vamos estar lendo Números 25. Amém? Enquanto o povo estava acampado em Sitim, homens de Israel começaram a manter relações sexuais com mulheres moabitas. Presta atenção. Enquanto o povo estava acampado em Sitim, Moabe vai corromper Israel agora, tá, gente? Certo? Olha só.
enquanto o povo estava acampando em Sitim, os homens de Israel começaram a manter relações com as mulheres de moabitas da região. Essas mulheres os convidaram para sacrifício a seus deuses, e o povo participou da festa e adorou deuses de Moabe. Assim, os israelitas prestaram culto a Baal em Peor, e a ira do Senhor acendeu contra o povo. Esse aqui é o perigo do jugo desigual, tá? Ah, mas o jugo desigual não dá nada, eu vou converter essa pessoa, você não é o Espírito Santo. Primeira coisa que eu te falo. E talvez você pode até lograr, conseguir isso, mas pode demorar 10, 15 anos. E agora, o que a gente está vendo aqui? O povo de Israel começou a dormir com essas mulheres e começou a participar dos cultos pagãos aos deuses. Gente, quem está presente numa adoração pagã está pactuando com aquilo, tá? Olha só. Assim os israelitas prestaram culto a Baal em Peor, e a ira do Senhor acendeu contra o povo. Então os israelitas começou a fazer aquilo que Deus mais abomina, que é a idolatria. O Senhor disse a Moisés: prenda todos os chefes do povo e execute-os diante do Senhor, em plena luz do dia, para que a sua ira ardente se afaste de Israel. Então Moisés ordenou aos juízes de Israel: cada um de vocês executará os homens sobre sua autoridade que participaram do culto a Baal em Peor. Nesse momento, enquanto todos choravam à entrada da tenda do encontro, um israelita levou para dentro da sua tenda uma mulher midianita, diante dos olhos de Moisés e de toda a comunidade de Israel. Quando Finéias, filho de Eleazar e neto do sacerdote Arão, viu isso, levantou-se e saiu do meio do povo, pegou uma lança, correu atrás do homem até o interior da sua tenda e atravessou o corpo do homem e da mulher na altura do estômago. Com um só golpe, então a praga contra os israelitas cessou, e essa altura, porém, 24.000 pessoas já haviam morrido. Quero que você entenda o contexto. Deus falou que esse povo era separado. Deus escolheu, o povo de Israel. Agora, o povo de Israel, olha só, o povo de Israel vai se corromper, sabe? O povo de Israel vai se corromper e vai começar a dormir com essas mulheres moabitas. E eles vão começar a prestar culto, a Baal. E eu quero que você entenda que a coisa que Deus mais abomina é esse tipo de coisa. Então aqui, olha só o que está acontecendo, Aqui, quando Finéias, filho de Eleazar, o neto do sacerdote, viu isso, viu o quê? Viu que, enquanto o povo estava chorando, um homem pegou uma mulher para ir, ter relação sexual, sei lá o que ele ia fazer, e ele ficou irado. Então, o Senhor, agora eu estou no 10. Então o Senhor disse a Moisés: Finéias, filho de Eleazar, neto do sacerdote Arão, afastou minha ira dos israelitas, ao demonstrar tamanho zelo por mim, no meio deles, evitando que eu destruísse os israelitas na ira do meu zelo. Agora diga-lhe que faço com ele minha aliança especial de paz. Olha só, eu quero que você entenda que Finéias agiu mediante algo que ele sabia que Deus estava abominando. Agora Deus vai falar assim: olha, o que Finéias fez afastou a minha ira do arraial de Israel. Então eu quero que você entenda, quando nós nos levantamos debaixo de uma atitude profética de justiça, isso que nós estamos fazendo, essa campanha, isso agrada o coração do Senhor. Porque nós estamos falando: Senhor, repara a nossa terra, repara, Senhor Deus, aquilo que está corrompido, repara, Senhor Deus, tudo aquilo que está perdido. Então, Deus se agradou do zelo de Finéias. E você sabe o que é esse zelo que Deus quer que eu e você tenha? Zelo pelas coisas que a gente sabe que agrada a Deus. Posicionamento é tudo, verdade, Fabiana. Fabiana, exatamente isso. Então, quando tem algo que está errado, Deus quer posicionamento. Agora, diga-lhe que faço com ele a minha aliança especial de paz. Por meio dessa aliança, dou a Finéias e seus sacerdotes direito permanente ao serviço sacerdotal. Oh, Kenemasaia. Deus se agradou tanto da atitude de Finéias, falou assim: Finéias, você e sua descendência vai ter o direito para sempre ao serviço sacerdotal. Pois em seu zelo por mim, seu Deus, ele fez expiação pelo povo de Israel.
O homem israelita morto com uma mulher midianita se chamava Zinque, filho de Saulo, chefe de uma das famílias da tribo de Simeão. A mulher se chamava Cosbe e era filha de Zur, chefe de um clã midianita. O Senhor disse a Moisés: ataque os midianitas e destrua-os, porque eles atacaram vocês, enganando-os no incidente em Peor. E também por causa do Cosbe, filho do chefe midianita, que foi morta durante a praga causada no incidente em Peor. Então aqui a gente está vendo, né, que a ira do Senhor vai se acender por causa que os homens, né, de Israel, eles começaram a fazer o quê? Eles começaram a dormir com as mulheres midianitas e a prestar cultos pagãos. Amém? Então a gente está vendo aqui que esse pecado, o pecado da sedução, tá? Então a gente tem que tomar muito cuidado com a área, né, a área sexual, essa área. Então você que é uma pessoa que quer ministrar o evangelho, você quer se posicionar, você tem uma área que tem que ser intacta em você, é a área sexual. E mesmo sendo casada, tem muitas pessoas que estão com a sua área sexual deturpada. Por quê? Tem muita promiscuidade, tem muitas coisas, bagagens de uma vida antiga que talvez você não pratica mais, mas você pensa. Então a gente tem que vigiar muito nisso daí e pedir o quê? Para o Senhor trazer cura e libertação. Então o povo não caiu primeiro na idolatria. A idolatria foi um processo depois. A gente vai ver que primeiro vem o que? A sedução. Satanás, ele nunca vai te levar a adorar. Satanás nunca vai te levar lá para um terreiro, lá para um lugar para adorar outra coisa de imediato. Primeiro ele vai seduzir. Primeiro ele vai colocar uma pessoa, ele vai te seduzir. Talvez nem sexualmente, mas talvez numa dependência emocional. Então eu falo para você, por isso que nós precisamos estar com a nossa vida em santidade. Queridos, a primeira coisa que Sansão perdeu, como eu disse ontem para você, foi o discernimento espiritual. E o discernimento espiritual tem que ser uma coisa que você não pode perder. E para não perder discernimento espiritual, nós precisamos permanecer orando, jejuando e clamando. Amém? Então, o inimigo primeiro ele vai enfraquecer a santidade da pessoa, tá? Antes de atacar o propósito. Como que é isso? O Satanás ele precisa te afastar de Deus, porque santidade significa uma pessoa que busca Deus todos os dias e tem uma comunhão com o Senhor. Então, primeiro, Satanás quer atrapalhar a sua comunhão com Deus para depois atacar o seu propósito. Atacar o seu propósito é aquilo que você já faz para o Senhor ou aquilo que você foi predestinado a fazer para Deus. Então, primeiro, Satanás ele precisa atacar a sua santidade. Aí ele vai ver se ele vai usar a sedução, ele vai ver se ele vai usar a ganância pelo poder, pelo dinheiro, ou ele vai ver qual que é a brecha. O que é a brecha? Qual que é a fraqueza? Por isso que todas as brechas da nossa vida precisam estar fechadas. Como que a gente fecha a brecha? Quando a gente faz morrer a nossa carne. E, gente, eu falo pra vocês e vou falar de novo. Você precisa confessar suas fraquezas pra Deus. Fala, Deus, eu tenho fraqueza nessa área. Senhor Deus, eu tenho uma índole de querer me aparecer nisso. Senhor, eu tenho uma vaidade desregrada por essa área. Senhor Deus, tira isso de mim. Senhor Deus, me torna uma pessoa humilde. Eu quero que vocês aprendam a falar pra Deus as áreas que mais precisam ser visitadas. Não é só Deus me liberta. Deus, me liberta desse orgulho infernal que tá em mim. Senhor, me liberta, Senhor Deus, dessa prepotência que existe em mim, porque isso aí é a brecha que Satanás pode usar para ferir a sua santidade com Deus, para daqui a pouco tocar no seu propósito. O diabo, ele não quer só fazer você pecar. Fazer você pecar é a primeira instância. O diabo, ele quer atacar o seu propósito e a sua identidade. Então, o diabo, ele quer falar assim, olha, você não é isso que você nasceu para ser. Então, quando ele consegue ferir sua santidade, ele já vai conseguir entrar dentro da sua identidade. Você não é santo, você não é isso, você não está predestinado a nada, isso aí tudo é uma mentira. Tá vendo? Você não dá conta nem de se manter na presença de Deus. E aí talvez a culpa e talvez todos esses sentimentos vai fazer você falar é mesmo. Aí você vai querer parar e talvez você vai desistir daquilo que Deus... Por isso que eu falo, foca primeiro na sua identidade. Foca primeiro em Deus te instituir, tá? Uma pessoa liberta, curada, restaurada. E aí você precisa consolidar o quê? A sua vida com Deus. E como que você vai consolidar uma vida com Deus? Como que você vai consolidar uma vida com Deus? Você vai consolidar uma vida com Deus a partir do princípio que você precisa ser consistente de
todo dia buscar o Senhor. E queridos, essa constância de buscar o Senhor é o que vai trazer a comunhão, a santidade. E eu sei que é difícil formar um hábito que talvez você nunca teve. Mas é de glória em glória que nós somos transformados. E nós não podemos ver o próximo nível de glória se nós não formos transformados. Então o que eu vou pegar aqui para mim hoje e eu vou passar aqui para você. Se nós não cuidarmos do nosso dia a dia com Deus, e isso, queridos, isso não pode ser negociado. Nem que seja 5 minutos. Os 5 minutos de ouro. Deus, hoje eu não consegui te buscar do jeito que eu busco, mas Senhor Deus, eu tô aqui para dizer que eu te amo, eu te adoro. Senhor Deus, talvez eu não consegui ir pro secreto, mas o dia inteiro eu pensei isso no Senhor. Mas você tem que tirar um tempo para falar, Deus, eu sou teu, eu sou tua, eu me rendo aos teus pés, eu peço perdão pelos meus pecados. Nós ceamos toda a madrugada, o povo religioso não entende isso, mas eu preciso dizer para você, o ato de ceiar todos os dias faz a gente lembrar do que foi feito na cruz todos os dias, a nível de corpo, alma, mente e espírito. Eu falar do sacrifício do Senhor tem um impacto sobre a minha vida. Eu fazer isso fisicamente, ele tem todos os impactos dentro de toda a estrutura do qual eu sou. E eu falo para você, a gente não entende às vezes coisas proféticas que nós fazemos. Além de ceiar, você precisa ter comunhão, mas o ato de ceiar todos os dias traz para nós identidade. Porque todo dia a gente fala assim, peraí, ele morreu na cruz por mim, ele ressuscitou, ele logo vai voltar. O sangue dele está entrando dentro de mim, o corpo dele está santificando meu corpo, amém? Então todos os dias nós ceiamos, na madrugada, nós ceiamos depois assim que eu termino de orar, lá pelas 3h57, 3h56, faltando uns 4 minutos, 3 minutos, a gente faz a ceia rapidinho, lê um versículo, e vocês não têm noção. E tem gente que fala assim, nossa, né? Gente, deixa eu falar pra vocês, a área sexual é a área mais difícil de se libertar. E tem ataques demoníacos sexuais, eles não vão parar com você falando, sai no nome de Jesus. Não, eles não vão parar. Porque tem uma estrutura no seu corpo que está corrompida. Essa estrutura, ela não está possuída por um demônio, ela está corrompida por resíduos demoníacos. Esses resíduos demoníacos, eles precisam, né, ser quebrados e santificados. E só se santifica áreas da nossa vida, numa expressão de jejum, numa expressão de atos proféticos, numa expressão de declarações todos os dias. Tá? Eu quero que vocês entendam isso. Tem coisas que talvez vão continuar acontecendo e você não está endemoniado, mas existe uma brecha dentro, tá, da pessoa. O que é essa brecha? Existe uma fraqueza. Essa fraqueza precisa ser santificada. Eu estou falando aqui com toda a propriedade para você. Eu fui liberta nessa área, ceiando 40 dias. E aí Deus falou para mim do poder do sangue, do poder da ceia que tem nas nossas vidas. Mas você precisa fazer isso tendo consciência, tá? Você precisa fazer isso tendo consciência do que você está fazendo. Amém? Quero que você entenda que aquele que não é digno de ceiar é aquele que não é digno do Cordeiro. Quem que não é digno do Cordeiro? Aquele que não aceitou, não entendeu a obra da cruz, não entendeu que Jesus Cristo é seu Senhor e Salvador. Esse não pode ceiar porque ele vai tomar indignamente. Amém? Mas eu quero que você se esforce para que Satanás não venha corromper a sua santidade. E santidade é o quê? Santidade é o que você faz todos os dias. Vocês estarem aqui hoje nesse devocional é um ato de provocar santidade. Vocês estão querendo ouvir algo da parte de Deus através da minha vida. Se vocês estavam na madrugada, vocês estão buscando comunhão e santidade. Agora, se você se afastar de qualquer ferramenta que te leva para o Senhor, você vai perdendo esse território e daqui a pouco o diabo ele vai começar a te enfraquecer na sua identidade. Você não vai parar de buscar o Senhor Jesus e ele vai conseguir tocar no seu propósito. E o maior objetivo do diabo é parar você. Ele não quer, queridos. O maior objetivo dele é parar o que você está fazendo. Amém? Não negocie seus princípios. Não negocie quem você é em Deus. Não negocie nada. Amém? Seja uma pessoa como Finéias, que por zelo ao Senhor, por zelo aos princípios, vai lá e faz, vai lá e se posiciona. Então o Senhor quer de nós o quê? Posicionamento. Amém? Deus não tolera, queridos, uma adoração cheia de mistura. Amém? Então Israel continuava sendo um povo de Deus, mas eles começaram a adorar Baal, eles começaram a fazer práticas pagãs. E quando isso começou a acontecer, porque eles se misturaram com, ali com Moabe, com as mulheres, moabitas.
E eu preciso dizer para você, Deus não quer mistura. Se você é uma pessoa que hoje tem identidade em Deus, se você tem identidade no Senhor, você tem identidade no Senhor? Ok, maravilha. Então você sabe que você não pode ficar misturando, sentando em qualquer mesa e deixando essas pessoas ter influência sobre você. Porque se elas começarem a ter influência, você vai se deslizar. Você, quando tem identidade, Deus pode até te permitir para uma mesa que não está alinhada com ele, mas essa mesa você vai para manifestar a glória dele. Porque se não for para manifestar a glória dele, ele não vai permitir você sentar numa mesa. Ele não vai permitir você estar num local. Mas Deus só vai deixar você estar num local que você pode exercer influência, você sabe quando? Sabe quando? A partir do momento que você tem identidade. Porque se você não tiver identidade para manifestar a glória de Deus, ele não deixa. Porque se você ainda está no processo de ser tratado, curado, amém? Glória a Jesus. Então Israel, continuava, ali, sendo um povo de Deus, mas misturando. Então nós não podemos fazer mistura. E queridos, a música influencia a gente. Então, uma pessoa que quer ter santidade com Deus genuína tem que abandonar a música do mundo. Mas é o Espírito Santo que vai te convencer. Ah, mas tem músicas que tem letra bonita, mas elas não estão adorando Deus, você está perdendo o seu tempo. Toda música é uma oração. Aí você vai cantar uma música de solidão. Queridos, tudo aquilo que é neutro, o diabo foi lá e roubou. E ele também usa essas coisas. Eu vou falar com toda a propriedade do mundo. O Senhor quer que a gente escute somente adoração. E tem muita adoração boa, tem muitos louvores maravilhosos. Mas para nós precisamos. Você sabe quem que gosta de escutar músicas do mundo? A sua alma. Sua alma que é ferida, sua alma que é melancólica, sua alma que é almática, sua alma que está cheia de... Porque quando nós temos identidade no Senhor, quando nós somos uma pessoa com identidade, a gente não quer mais essas coisas. A gente já não quer mais nem músicas, louvores que são mais almáticos, aqueles louvores que falam, sobre que Deus vai te dar vitória, Deus vai fazer justiça. A gente já sabe disso, a gente já é filho, já é filha, a gente sabe que Ele é justiceiro, que Ele é bom, que Ele vai fazer. Quando nós estamos na plena identidade, você sabe qual que é a adoração que você quer escutar? Adorações que adoram realmente a Ele, fala da glória dEle, fala que Ele é o Rei e que exaltado seja Ele. Por quê? Quando nós estamos curados, tratados, nós já não queremos mais nem os louvores almáticos, porque aquilo ali já não é mais para você. Você tá entendendo? Então, é tipo isso. Amém? Glória a Jesus. Então, qual que é a área da sua vida que precisa ser entregue para o Senhor hoje? E que talvez está cheio de mistura? Amém? Qual é a área da sua vida que reflete fidelidade com Deus? Tem alguma área da sua vida que já está bem estruturada? Você já é uma pessoa que fala assim, ó Senhor, hoje eu estou alinhado nessa área, eu alinhei o meu casamento, o Senhor trouxe restauração, hoje a minha casa serve ao Senhor, hoje eu e meu marido estamos alinhados, hoje as nossas finanças estão alinhadas, hoje o nosso trabalho está alinhado. Então, qual que é a área da sua vida que hoje já reflete ao Senhor? Mas é todas as áreas da nossa vida que precisa refletir o Senhor. Amém? Então, o zelo pela santidade, ele vai interromper qualquer juízo. E quando a gente vê Finéias se posicionando contra o pecado, aquilo que Deus abominava, o juízo de Deus, Deus tira a mão, mas ainda morre 24 mil pessoas, E eu quero que você entenda. Deus, Ele ama quando uma pessoa tem zelo por santidade. Você sabe, vou falar para você o que é santidade. Santidade não é só buscar o Senhor, mas é manifestar a sua essência em comportamento. Alguém começou a falar mal de alguém ou sugeriu comentários hostis. O que você vai falar? Gente, me perdoa, mas eu não posso compactuar com esse tipo de conversa. Senhor, gente, eu não quero dar minha opinião porque eu quero me manter intacto. Então, é muito bom a gente falar assim, não, isso está acontecendo, mas eu não compactuo com isso, eu não vou fofocar, eu não vou falar mal, eu não quero saber disso daí. Então, nós precisamos, olha, eu não concordo com esse jeitinho brasileiro, talvez estão fazendo algo errado na empresa. E aí Deus quer ver sua atitude. Não, gente, eu não concordo com esse tipo de artimanha, eu não concordo com isso, eu não vou compactuar com isso e eu vejo que isso é errado. Então Deus quer ver como que a gente se posiciona mediante, isso também vale. Gente, a manifestação do nosso caráter,
também condiz com a santidade. Então, como que você vai fazer? Então, se tem alguém te chamando para fazer algo errado, talvez talvez você tentou a carteira 3, 4 vezes, alguém ofereceu para você comprar. Você vai falar assim, eu não posso fazer isso. Porque se eu fizer isso, eu vou estar compactuando com o diabo. Eu vou estar falando que eu sou filho de Satanás, filha de Satanás, mas eu não sou. Eu sou um filho de Deus. O que tem que estar na minha boca e na minha vida é a verdade. Se eu abrir essa legalidade, em quantas áreas o diabo não vai me atormentar? E, queridos, são nessas pequenas coisas que a gente vai demonstrar santidade. Então, quem tem o Senhor dentro de si, começa a ter um zelo, começa a ter... Você tem noção? Então, isso aí também manifesta a santidade. Amém? Glória a Jesus. Então, zelo pela santidade. Amém? Como que você se comporta diante do pecado? Como que você se comporta diante de circunstâncias que você precisa expressar de que lado você está? Você precisa expressar. Olha, isso aqui eu não concordo. Eu vou. Não, eu não. Isso aqui está errado. Como que você é quando ninguém te vê? Isso também vai expressar a santidade. E você sabe o que Deus quer? Deus, Ele quer ver. O diabo, ele fica à espreita falando, agora ela cai, agora ele cai. Queridos, eu creio que o diabo, ele fala assim, vamos ver se ela aguenta. Vamos ver qual que é a atitude. Amém? Qual que é a atitude? Qual que é a atitude? Então, eu sempre penso que o mundo espiritual é um reality show, onde Deus está todo o tempo com os olhos em nós. Qualquer coisa, qualquer circunstância cabulosa que chega na minha vida, eu falo, isso aqui é um teste. Eu já falo pra mim mesmo, Larissa, vigia que isso aqui é um teste. Larissa, vigia que isso aqui é um teste de Deus. Quando você tá debaixo de uma pressão e é pra você gritar, é pra você brigar, eu falo, isso aqui é um teste. Satanás deve estar ali à espreita falando, agora ela surta, agora ela vai cirar, agora ela vai arrebentar com tudo. Isso aqui é um teste. Então eu sempre penso, será que isso aqui é um teste? E Deus quer ver como que eu vou me sair. Uau, a minha vontade realmente era gritar, pular, espernear, confrontar, mas o que Jesus faria exatamente agora? Por mais que eu não queira fazer, eu preciso fazer o que é certo. Eu preciso fazer o que Jesus gostaria que eu fizesse. E queridos, muitas vezes, aonde você queria confrontar alguém por não entender a visão que está sobre a sua vida, como eu disse para vocês ontem, a nossa luta não é contra carne e sangue, é contra principado e potestade. Talvez a sua vontade era, fulano, você está falando isso de mim? Fulano, o que você está fazendo? Por que você está fazendo isso? Vai ser em vão você fazer isso. E aí Jesus vai falar assim, trata com amor. Anda mais outra milha. Dá outra face. E isso é tão difícil. E para fazer esse tipo de coisa, você tem que ter a unção do morto. O que é a unção do morto? Você já tem que ter morrido para você mesmo, querido. Tem que estar Jesus mesmo, ali, fluindo de você. Porque se você não tiver, querido, você não dá conta de dar outra face, de tratar com amor, de agir com misericórdia. Você não dá conta. Por isso que você tem que pedir, fala, Jesus, nos dê graça, nos dê amor. Fala, Jesus, me ensina a olhar essa pessoa com os teus olhos e não com os meus carnais. E aí, queridos, eu quero que você aprenda algo. Esse combate diário de confrontar, de falar assim, por que você está falando isso? É a nossa vontade. Mas você sabe, o que você vai ter que fazer é o que nós estamos fazendo nesse tribunal. Senhor, faz justiça por essa circunstância. Senhor Deus, olha para mim, só pede justiça para Deus sobre toda injustiça e deixa nas mãos dele. E age como um bom samaritano, que é o que nós devemos fazer. Andar alta mira, dar alta face. Agora, nós também precisamos ter inteligência emocional. Porque tem pessoas que são narcisistas. Tem pessoas que são cabulosas. Tem pessoas que são malévolas. Tem pessoas que são, eu já falo que é possuída pelo demônio. Que elas conseguem tirar a sua paz. Você precisa permanecer num lugar hostil? Não. Perdoa, ora por essa bênção. Agora, você pode pôr muro de limitação. Tem gente que é gostoso conviver, mas tem gente que não é gostoso de conviver. E eu tenho uma consciência que eu não vou ser menos espiritual, Deus não vai gostar mais ou menos de mim se eu escolher não conviver com certos tipos de pessoas, porque essas pessoas fazem mal pra mim. Gente, você precisa beber veneno todo dia porque Deus não se agrada disso. Deus quer realmente que você saiba os seus limites e se coloque nos seus limites. Amém?
Talvez tenha um parente, alguém na sua família. Pode ser uma pessoa maravilhosa, pode ser uma pessoa que é de importância. Mas se for difícil conviver com essa pessoa, afasta. E põe limite. Amém? Afasta e põe limite. Coloca muralhas. Aonde você fala, aqui gente, a sua casa é um território de paz. E por que você está permitindo que gente tóxica vai para sua casa e fique lá e esqueça de ir embora? Por que você está permitindo que pessoas venham trazer fofoca, intriga? Você está fazendo um monte de propósito, renunciou um monte de coisa, mas tem gente indo lá levar, leve e traz, inflamar o seu coração. Renuncia isso aí também. Fala, fulano, olha, eu estou fazendo um propósito e eu estou, num tempo de solitude. E às vezes, queridos, você pode estar fazendo todo o jejum, mas se o diabo está conseguindo levar uma pessoa dentro da sua casa para tirar a sua paz, então eu falo para você, nós precisamos colocar limite. E deixa eu falar, talvez você tenha medo de perder pessoas, tem medo de, o fulano vai ficar magoado. E a sua paz de espírito? E a sua saúde mental? E a sua alma, que vive doendo, inflamada e dependente? Queridos, nós precisamos aprender a colocar limites. Deus, eu abençoo essa pessoa, que o Senhor cuide, mas dela lá e eu aqui. Essa pessoa é uma pessoa que precisa ser convertida, e essa pessoa, Senhor, é sempre um instrumento usado por Satanás para me oprimir. Então essa pessoa, eu decidi afastar da minha vida. Vou amar ela de longe. E, gente, isso aí é lícito. Isso é lícito. Isso é lícito. Amém? Você não pode fazer isso com seu marido, com a sua esposa. Você casou, agora você abraça, ora e aguenta. É um jugo desigual. Agora, filhos, se o seu filho, a sua filha é difícil, se o seu pai, sua mãe, seu sogro, sua sogra, o que você vai fazer? Você vai orar, você vai aguentar até... Agora eu tô falando, querido, às vezes de parentes, pessoas, amigos. Então você tem que vigiar, porque às vezes sua santidade está ali intacta. Vem alguém e mina o seu coração. Faz você pecar, faz você falar mal, faz você ficar triste, faz você ficar irado. Aí você fala, essa pessoa não é uma bênção na minha vida, porque toda vez que essa pessoa está aqui na minha casa, meu coração fica inflamado. Toda vez que essa pessoa está na minha casa, ela só toca em assunto difícil, assunto que eu já não quero nem falar mais, que eu já... Então, quem que são as pessoas que estão na sua vida? Que estão trazendo toxina sobre a sua vida. Amém? Então, a fidelidade, A fidelidade que nós temos com o Senhor vai produzir cada vez mais uma aliança que pode atravessar gerações. Deus, ele vai olhar para você e vai falar assim, uau, esse homem e essa mulher têm me buscado. Qual que é o legado que você constrói todos os dias com Deus? E eu sempre penso assim, qual que é o legado que eu estou construindo com Deus? E a gente vai entender que Deus, ele precisa estar todo dia no centro. Porque o dia que ele deixar de estar no centro, a nossa alma grita, a nossa vaidade grita, a nossa soberba, qualquer coisa começa a gritar e falar mais alto. Então, eu decidi colocar Jesus no centro todos os dias, porque eu estou construindo um legado geracional para minhas gerações e para as futuras gerações. E eu me tornei obstinada pelo meu propósito, porque eu não dei outra escolha para mim. Eu falei, Deus, ou eu te busco ou eu te busco. Eu não tenho outra escolha. E eu quero que você não tenha 2 ou 3 caminhos. Eu quero que você tenha um único caminho, que é Jesus Cristo, a verdade e a vida. Mas, queridos, buscar Jesus não é fácil. Permanecer nele, mais difícil ainda. Se você falar pra mim, eu aceitei Jesus e tá tudo bem, nada, só começou, trabalho, e é difícil, é sacrificial, porque todo dia Satanás está ali na espreita, querendo te derrubar, querendo te enfraquecer. Mas uma vez que você se consolida em Deus, já vai ser mais fácil. Mas mesmo você consolidado em Deus, agora a estratégia de Satanás não é mais derrubar você do seu posicionamento, porque posicionado você já está. Agora ele quer te derrubar, você sabe de onde? Do seu propósito. A maior estratégia de Satanás vai ser derrubar o seu propósito. Primeiro, ele quer impedir você de saber seu propósito e entender seu chamado. Essa eu acho que é a maior guerra do cristão, a partir do momento que ele é liberto, ele é curado. Porque a nossa primeira guerra é ser liberto, curado e transformado. Primeira guerra. Segunda guerra é entender nossa identidade, quem nós somos, para que Deus nos criou e o que é a minha missão nesse mundo. Aí quando nós entendemos o chamado, é a nossa segunda guerra, mas a nossa terceira guerra já é propósito, quando Deus começa a me usar naquilo que ele me chamou para fazer.
Aí Satanás vai ficar com mais ira ainda, porque ele não conseguiu te derrubar no processo de libertação e de cura. Ele não conseguiu te derrubar no processo onde Deus estava com você na olaria, te levando ali pro Vale de Jaboque, te dando um nome, né? Na verdade, te levando pra olaria. E aí, quando a gente vai viver propósito, Deus tem que trocar o nosso nome. Deus trocou seu nome, agora Deus te deu um propósito profético. E aí você está alcançando pessoas, agora o Satanás vai querer te derrubar. Mas eu quero que você entenda, uma vez que você se consolide em todas essas coisas, Satanás sempre vai... Aí ele não consegue mais, talvez, tocar ali no seu propósito. Mas ele vai tentar tocar nas pessoas mais fracas ao seu redor, para poder te desanimar, para poder te entristecer, para fazer você falar, meu Deus, como é difícil carregar esse fardo. Toda hora é um se levantando, é um traindo, é um fazendo isso, é um fazendo aquilo, porque sempre é assim, queridos. Jesus tinha um Judas à mesa, e quem disse que você e eu não vamos ter sempre um Judas à mesa, sempre alguém, certo? Com o coração em rebelião, com o coração em facção, com o coração isso, sempre vai ter. Então, quando Satanás já não consegue mais tocar no seu propósito, pode ter certeza que ele vai tentar trabalhar, né, de forma sorrateira com pessoas que estão próximas de você. Por isso que eu vou falar para vocês vão sofrer menos se vocês não tiverem vínculos emocionais que são da alma. Os seus vínculos têm que ser espiritual, certo? Porque se você tem um vínculo espiritual com uma pessoa, certo? Porque quando a gente tem vínculo da alma, é aí que você vai sofrer. Porque você gera expectativas do homem, mas as nossas expectativas têm que ser geradas em Deus. E se algo não sucedeu tal como você quis, numa área, em outra, né? Talvez você estava ali orando pelo seu marido, né? Ele é um jugo desigual. Queridos, põe essa expectativa no Senhor. E fala, Senhor, eu deixo nas tuas mãos. Porque senão você vai se frustrar. Eu quero que você entenda que quando nós começamos a evangelizar uma pessoa, não significa que essa pessoa ela vai dar fruto. Porque todo fruto tem que ser passado no fogo. Muitos não resistem ao fogo. Eu vou dizer para você uma coisa. Quando eu comecei a evangelizar, todas as pessoas que eu evangelizei na primeira cidade, foram poucas que resistiram e permaneceram. Você sabe por quê? A conversão, ela é difícil. A conversão, ela é um processo. Então, às vezes a gente põe uma expectativa, mas depende também da outra pessoa se posicionar e querer esse Jesus e permanecer. Então, muitos você vai trazer para Cristo, mas você não pode continuar todo dia dando na boquinha dela, alimentando ela espiritualmente. No começo você alimenta, mas ela tem que chegar a um processo que ela vai se alimentar sozinha. Ela vai buscar o Senhor sozinha. Eu quero que vocês entendam. Você precisa cuidar. E aí às vezes a gente fala, nossa, o fulano caiu. A culpa não é sua, é da pessoa. Você ensinou o caminho, você cuidou por um tempo. Gente, as pessoas têm que aprender a caminhar sozinhas. Porque senão, se ela não aprendeu ainda a buscar Jesus sozinha, de fato ela não se converteu ainda genuinamente. Para mim, qual que é a maturidade da conversão de alguém? Quando essa pessoa, independente se tem culto ou não, ela vai ler a Bíblia todo dia, ela vai orar e nada mais pode afastar ela do amor de Deus. Porque ela entendeu que ela não precisa de estar num lugar para buscar, ela precisa ser a igreja todo dia. Quando esse discípulo, ele entendeu esse lugar, ele está convertido genuinamente e nada vai afastar essa pessoa do Senhor. Agora, se a pessoa que você evangelizou caiu, se a pessoa que você evangelizou não resistiu, ore por ela. Se quiser dar uma mão mais uma vez, fala, vamos. Mas, queridos, tem pessoas que você vai tentar 3, 4 vezes. A pessoa não quer, a pessoa não se posiciona. Então, cansa, né, Nicole? Cansa muito. Gente, cansa. Então, qual que é a minha estratégia hoje? Eu preciso olhar para aquilo que Deus quer que eu faça. E eu vou fazer com excelência. A gente estava falando, esse final de semana na Matriz, a gente estava falando, né, sobre ter saudade de uma temporada lá atrás, quando eu evangelizava. Eu falei, eu não tenho saudade. Eu não tenho saudade porque toda a temporada em Deus eu fiz com tanta excelência e eu dei tanto além do que eu podia, que eu, quando terminei a missão, falei, Deus, eu dei tudo que eu precisava te dar. Eu fiz além do que eu podia. Senhor Deus, eu superei até as minhas próprias expectativas. Eu sou extremamente excelente com Deus. Então, tudo, aonde Deus me... Por exemplo, oração da madrugada. Eu fiz além das minhas expectativas, faço além das minhas expectativas, faço além das minhas forças.
Então, você só pode, às vezes você só vai ter saudade, voltar, talvez porque você não fez, né, exatamente aquele formato. Por quê? O Senhor, Ele está sempre trazendo um novo. Como que eu vou ter saudade de um formato inferior se eu estou num formato novo de Deus? Então eu não consigo ter saudade de uma coisa que passou, se Deus hoje me colocou numa terra prometida superior à última que eu estive. Porque nessa terra prometida tem excelência, tem outras dádivas. Então, gente, é tão bom estar em Deus e viver as maravilhas dele que você não tem tempo de ter saudade de uma estação antiga, não tem tempo disso. E eu entendo que cada estação eu preciso colher do fruto, eu preciso plantar, eu preciso dar para o Senhor a minha excelência. Então eu quero que vocês parem de olhar para trás e comecem a falar assim, o que eu estou fazendo agora? O que eu estou fazendo hoje com excelência para o Senhor? Porque daqui a pouco vem uma nova estação e daqui a pouco vem outra. Então a gente precisa exatamente... Gente, eu nunca me apeguei a nenhum formato a qual Deus me colocou, porque eu sempre estou esperando a nova porta e o novo dele que está se abrindo. E eu preciso melhorar minha estrutura, eu preciso amplificar minha mente para aquilo que ele está fazendo. Se nós não estivermos com... Gente, a gente não pode se apegar a nada, porque senão você não consegue ver o novo, porque você se amoldou a um formato antigo. Então... se você tem uma unção nova todo dia e fresca, sempre vai ter algo sendo transformado dentro de você. Sempre vai ter algo novo dentro de você. Sempre tem uma mensagem nova. Sempre tem uma revelação nova da parte do Senhor. Amém? E eu vou falar algo pra você. É muito bom isso, viver com o Senhor de glória em glória. Eu nunca fiquei, como que fala? Cansada. Eu nunca fiquei... assim que o Senhor fala, ai Deus, agora acho que eu já sei de tudo, eu acho que agora eu tô enjoada de tudo. Não, porque Deus, Ele tá sempre manifestando algo novo. Gente, a palavra santo, santo, santo no hebraico, ela significa o novo de Deus, o novo de Deus. Então Ele é santo, então Ele tem sempre algo novo. Ele tem sempre algo inédito. E você sabe o que é algo novo? É algo que começou agora, algo que Ele está fazendo hoje. Ele ainda não fez. Deus está sempre fazendo algo novo a cada momento. Nós estamos entrando numa estação, nós aqui da Global Fire, numa estação de expansão violenta. Nós já estamos nessa estação. Mas a gente precisa aprender a entrar na estação com uma estrutura adequada para cada estação. E você sabe o que o Senhor falava para mim? Que a gente não pode entrar numa estação somente com uma mentalidade que Ele ampliou, que Ele expandiu. A gente não pode só entrar numa estação falando, não, nessa estação Deus vai fazer isso. Para cada nova estação, Deus precisa fazer muita coisa dentro de nós e no externo de nós. Para nova estação, talvez Deus precisa tirar pessoas. Para nova estação, Deus precisa tirar talvez hábitos que você tinha e você já não precisa ter mais. Então, para nova estação, Deus precisa mexer em muitas engrenagens dentro de você, porque a nova estação ela vai exigir de você uma estrutura. Ela vai exigir de você um novo óleo. Você pode até entrar com uma mentalidade, mas você tem que ter óleo também para entrar nessa nova estação. Tudo aquilo que é novo se torna difícil no começo para nós, porque nós não sabemos ainda como vai funcionar aquilo, até nós entendermos, né? Por exemplo, você vai ler um conteúdo novo, você vai estudar uma matéria nova que você nunca viu, talvez no começo é difícil. Mas se nós já entrarmos com a mentalidade que Deus está conosco nessa nova estação e que tudo está acontecendo conforme a nossa vontade, conforme a vontade dele, né? A gente vai conseguir entender o que Deus quer fazer. Então, eu vou falar para você. Nessa nova estação, nós estamos passando por processos. Por quê? Deus trouxe a estação da expansão. Mas a expansão, ela nunca começa de cima para baixo, mas de baixo para cima. E quando eu falo de baixo para cima, Deus mexe primeiro na estrutura, vou recalibrar a estrutura. Tô vendo os alicerces. Tem algo aqui na base que não tá bom, vou tirar, vou remover. E aí ele começa a fazer em cima. Por isso que eu falo para você, se Deus está te processando esses dias, você que foi para a conferência, se Deus tem pegado você de jeito, se Deus tem torcido seu emocional, se Deus tem te confrontado em algumas coisas, eu quero que você saiba, Ele está mexendo nas estruturas, porque Ele já está trazendo a expansão. E a expansão, ela acontece a nível de alma, quando Ele confronta coisas que antes você não conseguia ver. A nível de mente, quando você começa a ver coisas que antes você não conseguia ver. Então Deus, Ele começa a fazer uma expansão violenta, mas para isso Ele vai ter que mexer em tudo.
Queridos, Deus ele vai fazer algo extraordinário, sobrenatural sobre a terra, mas ele também vai precisar desse homem, dessa mulher de Deus. E esse homem, essa mulher de Deus precisa estar estruturado, equilibrado, ajustado. Amém? Glória a Jesus. É sobre isso. Então, se permita ser apertado por Deus esses dias. Quem aqui está sendo apertado por Deus? E queridos, Deus não vai te levar todo ano para o Vale de Jaboque. Você já passou quando você, antes de viver o seu propósito, Deus te passou no Vale de Jaboque e te deu outro nome. Agora Deus sempre vai estar ali, ó, com a chave de fenda apertando. Precisa apertar aqui. Esse parafuso aqui, ó, já tá, é podre, tenho que tirar ele. E talvez Deus vai tirar coisas, lugares, pessoas, hábitos. E tá tudo bem, faz parte do processo. Por que eu quero que vocês sejam tratados na área emocional? Porque a área emocional é a maior trava ministerial ou a maior trava do seu chamado e do seu propósito. Queridos, nós precisamos viver um zelo pela palavra de Deus muito grande. Só que às vezes você tem um zelo tão grande pela opinião do outro na sua vida que está te impedindo de avançar ao próximo nível. Então, você precisa entrar nesse local do quê? O Espírito Santo é meu melhor amigo. Ele me deu a visão, eu preciso permanecer. Você precisa lançar semente todo dia, regar elas. Nós precisamos entrar nesse local, amém? De uma dependência brutal da presença do Espírito Santo, amém? E eu quero que você aprenda a ser fiel em todas as fases, em todas as circunstâncias. Deus ama a pessoa que tem o cheiro da fidelidade. Deus sabe aonde tá? Deus sabe como tratar a parte emocional. Gente, eu acredito, né? A gente vai ter uma imersão sobre isso. Eu ainda estou decidindo a data. Eu tenho uma novidade para contar para vocês, tá? Por isso que talvez eu vou ter que trocar algumas datas. Tem uma super novidade para contar para vocês. Amém? Mas como que a gente vai ver aonde está o nosso problema emocional? Quando a gente entrar, por exemplo, se você... Por que meu coração está pesado? Por que eu estou com receio? Por que eu estou pisando em ovos? Por que eu não estou bem? Por que isso? Por que aquilo? Por que aquilo outro? Eu quero que você comece a observar o seu emocional. Por que o que essa pessoa falou pesou tanto e me fez desanimar? Talvez você escutou algo de alguém que tem tanto, tá? Tem tanto peso. Ó, talvez você escutou algo de alguém que tem tanto peso na sua vida que você até desanimou. Então, por exemplo, vamos supor que você fala assim, olha, eu pensei, eu vou começar a evangelizar nas ruas. Aí a pessoa do seu lado que tem, né, você tem dependência emocional dela, ela fala assim, olha, mas será que você tá pronto para evangelizar? Porque você sabe que não dá para mexer com isso, né? Isso aí pode ter retaliação. Então, às vezes, o comentário dessa pessoa tem tanto peso que você desanima e não vai mais fazer aquilo que Jesus já tinha colocado no seu coração e já tinha mandado você ir. Gente, esse tipo de coisa de sair para evangelizar, de falar de Jesus para alguém, não vai vir da sua alma. Tenha certeza disso. Vai vir do teu espírito. Porque a gente sempre vai querer negar, não, eu não vou não, nossa, eu não estou preparado, não, é o tempo. Mas se tem essa vontade, esse comissionamento, é o Senhor. Amém? Glória a Jesus. Então, o que nós vamos aprender aqui hoje? Santidade, posicionamento. Deus precisa confiar tanto em você que fala, não, a minha filha ali... Gente, Deus confiava tanto em Jó, tanto, que falou, vai lá, Satanás, tenta ele. Faz isso aí que você está falando, só não tira a vida dele. E aí o que aconteceu? Ele passou em todas as provas e superou a expectativa de Deus. Amém? Glória a Jesus. Queridos, o nosso alvará lá da nossa matriz saiu depois de muita luta, muita guerra. Pensa numa batalha espiritual, né? Já tinham falado para nós que a prefeitura, né? Eu já tinha mencionado que eles sempre querem tipo uma... Como que eu vou usar a palavra aqui? Uma propina. E eu falei pro apóstolo que eu me recusava, e ele também. Falei, eu não aceito, eu não vou fazer as coisas dessa forma, porque se nós fizermos isso, vai ser uma brecha muito grande. Ah, mas vocês têm que fazer. Já tinham falado para nós que as coisas só funcionam assim. Eu falei, não interessa. Então, nem que demore, eu não tô nem aí, mas não vai ter brecha aberta, né? Porque, que se paga 1.000, 1.500, sai. Eu falei, não interessa. Então, o nosso alvará saiu para a honra e glória do Senhor Jesus. Então, se saiu o alvará, em breve nós vamos ter uma inauguração
poderosa. Aleluia, glória a Deus. Vai ser 3 dias de vigília. Aleluia. Então, mediante isso, eu vou ter que mudar algumas datas no nosso cronograma. Amém? Nós estamos muito felizes, né, com essa liberação que aconteceu. Toda a honra e toda a glória ao Senhor Jesus. O Senhor está no controle de todas as coisas. Amém? Então, que você continue orando, tá? Que você continue clamando por essa obra, porque aquele local vai ser conhecido como casa de oração, local de sinais e maravilhas. Aquele local vai ser conhecido de forma estrondosa. Então, aumenta a expectativa do seu coração para tudo aquilo que nós vamos viver. Amém? Vai ser poderoso, 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 poderoso. Então, eu estou entre hoje e amanhã, organizando datas, né? Então, provavelmente daqui um mês e meio, nós já vamos fazer a inauguração, porque a gente precisa avisar com antecedência. Amém? Glória a Deus. E vai ser poderoso. Então, apertem os cintos, que nós vamos agora viver dentro de um furacão de unção. Aleluia, glória a Deus. Então, eu quero que vocês celebrem isso com a Global Fire. E, queridos, né, amor? Muitas pessoas falaram, paguem uma propina, façam algo, né, amor? Vocês têm que dar um jeitinho. A gente ia perguntar pro pessoal, muitos falavam isso. Né? Falavam assim, isso, e a gente falava, não. Engenheiros. E a gente falava, não, a gente não vai fazer dessa forma. A gente vai esperar o tempo de Deus, do jeito de Deus. E, queridos, é esse tipo de atitude que Deus quer de mim e de você. Um ano, né, apóstolo? Mais de um ano de batalha. Foi um ano. E eu falo pra você, toda a honra e glória ao Senhor Jesus. Mas Deus é bom, Deus é misericordioso, né? A gente não ficou, né, esperando, né, para abrir um ano, mas a maior parte dos meses a gente construiu, né? Não tinha como abrir dentro desse um ano. Mas nos últimos 4, 5 meses a gente já podia ter, né, inaugurado. E aí veio toda essa batalha, né? A gente, na verdade, né, viveu toda essa batalha durante um ano, mas Deus é bom. Deus é bom. Amém? Então, eu quero que vocês tenham esse posicionamento de santidade. Não quero coisa errada. Não vou... Como que nós vamos construir algo em cima de algo errado? Gente, nós oramos todos os dias. E olha que profético. Nós começamos 50 dias de intercessão no tribunal de Deus. E já saiu o alvará da Global Fire. Você não tem noção o impacto que tem essa campanha. Tá? Foram outras coisas também que eu creio, né? Mas o Senhor está fazendo, então fica, tá? Fica. Agora nós vamos orar para Deus nos dar uma instância. Amém? Tá? Então Deus, Ele é maravilhoso. Ele é soberano. Confiem em Deus. Amém? Não tentem fazer as coisas com jeitinho brasileiro. Porque, queridos, o diabo vai ter uma legalidade. Nós estamos em Indaiatuba, São Paulo. Né? O nosso templo é lindo, maravilhoso. Já está todo pronto. Falta só ajustar mais umas coisinhas. E aí vai ser... foi presentão, porque nós ficamos sabendo ontem, né, amor? Sim. Ele ainda falou, ele falou assim, nossa, amor, isso aqui foi um presente de Deus. Eu falei, queridinho de Jesus. Então, gente, a gente tá muito feliz, muito feliz. Espalhem essa notícia para oprimir o cérebro do diabo. Espalhem a notícia que nós estamos, né, autorizados a manifestar a glória de Deus. Né? Então, nesse tempo, a gente... orava, clamava, pedia, mas vai ser poderoso o que Deus vai fazer, vai ser estrondoso o que o Senhor vai estar fazendo. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Continue, gente, com a oração ligada, 24 horas, vocês não têm noção do impacto. Amém? E olha só, bem agora que eu vou, né, eu vejo tudo muito alinhado com o profético. Em setembro eu falei pra vocês, eu vou finalizar 3 anos de um voto que eu fiz com o Senhor, uma aliança que eu tenho com o Senhor, né? Um tempo de... E bem aí, eu creio que em setembro provavelmente vai ser a nossa inauguração, tá? Estamos vendo data, mas assim que tivermos data, entre amanhã e depois já vai sair o cartaz, amém? E vai ser poderoso, Aleluia. Sobrenatural, amém? Glória a Jesus. Que Deus nos dê graça. Amém? Porque a gente sabe que vai lotar. E a gente já tá com medo, né, amor? Do que vai ser.
Infelizmente, eu falo assim, é limitado o espaço. Né? O espaço é limitado. Então, assim, provavelmente a gente vai ter que abrir uma inscrição gratuita, lógico. Mas, assim... A gente vai abrir uma inscrição gratuita, senão, só pra gente ter o controle. Para que a gente não venha ter nenhum problema com questão de bombeiro, nada disso, com fiscalização, né? Então, a gente tem que vigiar em relação a isso aí. Mas eu quero que vocês fiquem em paz, porque todo mês nós vamos ter uma vigília poderosa que vai abalar toda a estrutura do inferno. Todo mês vai ter uma estrutura, todo mês vai ter uma vigília poderosa. Céu na terra. Amém? Glória a Jesus. Aleluia. Gente, não vai ter como buscar outro templo agora, mas a gente já tem os 4 terrenos e a gente já vai começar a construir para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém? Então a gente pensa, né, amor, começar a construir já, né? Começo do ano que vem? Então já correndo atrás já na questão como que fala, dos orçamentos, né? Pra gente ver como que vai ser. Tô conversando com o pastor Felipe, nós estamos alinhando tudo isso aí. Vai ser poderoso. Toda a honra, toda a glória ao Senhor Jesus. Estamos muito, 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 muito felizes. Amém? Gente, já falaram pra nós que vai ter gente do lado de fora. Nós vamos pedir pra prefeitura até pra fechar a rua. Mas Deus é maravilhoso. Amém? Eu quero ficar lá dentro do local orando 7 dias antes. Dentro do local. 7 dias antes. Eu e algumas loucas aí por Jesus. Orando, sem parar. Edificando o local. Imagina o que não vai ser isso. 7 dias orando dentro. Eita glória, amacanto seteia. Eu sou doida, gente, por Jesus. Maluca pelo Espírito Santo. Apaixonada pela glória de Deus. Amém? Agora Satanás está lascado. Vai ser poderoso. Amém? Glória a Deus. Eu quero estar intercedendo. Amém? Conta com... Ei, Milena, você é braba, hein? Milena é braba. Esse dia a Milena estava dormindo, eu escutei sua oração no mundo espiritual. Aí eu acordei, escutei sua oração, aí eu fui lá, né? Eu vi que era você que estava orando, né? Gente, então, a hora que eu decidir datas, eu me organizar, vai ser poderoso. Amém? Aumenta, tá? Aumenta a expectativa do seu coração. Eu creio que nós vamos viver algo estrondoso, algo extraordinário, algo sobrenatural. Aleluia, glória a Deus. Nós estamos aqui na cidade de Indaiatuba, São Paulo. Amém? Aleluia, glória a Deus. Amém? Do lado do aeroporto, né? Do lado do aeroporto de Campinas. Viracopos. Deixa eu falar uma coisa muito importante para vocês. Assim que nós lançarmos a data, já veja um hotel aqui na cidade. Né, amor? Mas primeiro façam sua inscrição, a gente vai organizar isso. Não, também, eu falo assim, reserva essa data, se programa, mas primeiro faça a sua inscrição, né? Porque, como eu falei, o espaço é limitado, a gente sabe que muita gente quer vir, né? Então, assim, mas vai ter outros meses também, então, assim, fiquem em paz em relação a isso, né? Gente, é poderoso. Deus é maravilhoso. Amém? Então, vocês já se organizem, que vai ser poderoso. E vai ser 3 dias de glória, de glória. Vai ser os da casa que vão ministrar, eu, né, o apóstolo e todos os da casa, todos os nossos líderes, a gente que vai estar ministrando, tá? Então, assim, eu já nem vou fazer um cartaz assim com foto de ninguém, para não chamar tanta atenção, né? Mas vai estar lá só a inauguração. Vai ser glória atrás de glória. Não vai ter cronograma de quem vai pregar, quem vai orar. Você vai para viver a glória. Vai ser 3 dias de vigília ininterrupto. Amém? Mas vai ser muito homem, muita mulher de Deus, cheio do Espírito Santo. Tá? Todos que pingam óleo vão transbordar para a glória de Deus. Vai ser poderoso demais. Amém? Então, a primícia, né, dessa inauguração, eu quero honrar todos aqueles que estão comigo desde o início, certo? Então, é eles que eu quero que estejam ali. Amém? Glória a Deus, transbordando óleo. Glória a Jesus. Toda a honra e toda a glória ao Cordeiro de Deus. Amém? Aleluia. Libera os terrenos pra gente colocar a barraca. Pastora, sério, os terrenos tá lindo, hein, pastora?
A terraplanagem já foi feita. A gente já fez terraplanagem lá nos terrenos. Ali provavelmente vai ser usado estacionamento, porque senão os carros não vão caber na rua. A rua é bem estreita, né? Então ali vai ser usado estacionamento. Gente, nós estamos realmente agora vivendo o tempo da expansão. Eu estou impactada com o Senhor Jesus, impactada com tudo aquilo que Deus tem falado comigo. Eu quero que vocês continuem buscando porque vale a pena. Amém? Eu já estou com a minha cabeça assim, ó, queimando no fogo do Espírito Santo. Aleluia. Vai ser lindo o que Jesus vai fazer. Lindo, 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 lindo. E tem também a nossa conferência Ignis, que é a conferência de jovens, tá, gente? Que é em outubro. Jovens só até 100 anos, aposto. Gente, você acredita que lá na conferência falaram assim, quem é de 30 anos pra baixo? Eu falei, não tá falando isso não. Porque eu já tava quase indo lá na frente, né? Falei, gente, quase abriu uma ferida no meu coração, falando, então, jovem, você se sente jovem, amém. Então, a conferência Ignis vai ser uma conferência que nós estamos fazendo num formato para jovens, tá? Ela é direcionada para jovens, que vai ser final de outubro na Estância Árvore da Vida, tá? Porque é mais fácil pra gente agregar questão de alimentação, de comida, fica bem mais barato, né? Para os participantes que vêm de fora, ok? Então, vai ser poderosa a conferência Ignis. Mas é aberto a todos, né, aposto? Mas assim... É para jovens. É para jovens, mas... você que se sente jovem, que quer ir, né? Serão ali, né? Todos os que irão ministrar ali são os do ministério mesmo, os pastores do ministério, no caso. Né? Então, assim, é algo menor que a conferência, mas creio que também vai ser num outro formato, muito, né, abençoado, com certeza, você pode ter certeza disso. Né? Eu vou estar ministrando na conferência. 23, 24 e 25 de outubro. 23, 24 e 25 de outubro. Em breve, que dia que vai abrir? A gente vai abrir as inscrições. Em breve, fiquem atentos que vai abrir as inscrições. Mas já a gente abre. Né? Também agora a gente vai ter um culto também de jovens na Matriz, antes da inauguração. Então você que é de perto, aqui de Indaiatuba, quiser vir também, é um culto de jovens, voltado a jovens, mas é aberto a todos. Né? Então assim, você que se sente jovem, está convidado. Logo a gente vai ter o cartaz oficialmente de tudo isso aí. Então fiquem atentos às redes sociais. Amém? Amém? Então, ó, dia 15 agora, nós vamos ter um culto de jovens aqui na Matriz, tá? Não é inauguração, mas é um culto de jovens, certo? Ok? E se você te sentir vontade, vim, pode ter certeza que vai ser uma bênção, tá? Os jovens vão estar à frente do culto. Pastor Júnior, pastora Bruna e toda a sua equipe ali. Amém? A inauguração nós vamos avisar vocês, tá? Vai ser poderosíssimo. Aleluia, glória a Deus. Gente, conta essa notícia pro mundo. Amém? Vamos oprimir a cabeça do diabo. Não tem mais volta atrás. Aleluia. Vai ser estrondoso o que Deus vai fazer. Que Deus te renove. Que Deus venha te encher hoje da unção do Espírito Santo cada dia mais. Eu já profetizo um dia abençoado, um dia poderoso, um dia profético, em nome de Jesus.